A aliança de ouro atravessou o ar como uma bala e bateu com um estalo seco na testa do Ademir Brandão. A Dora acabou de flagrar o marido com a secretária dentro do próprio escritório. E 30 anos de casamento se desintegraram em 3 segundos diante dos olhos dela. Meu Deus do céu, minha gente, o que vocês vão assistir hoje, em Quem Ama Cuida, é a maior virada dessa novela desde a estreia. A Adriana finalmente saiu das sombras e armou um plano tão cirúrgico, tão calculado, tão devastador, que o império da família Brandão começou a ruir em poucas horas. A Dora descobriu a traição da pior forma possível. Correu chorando para os braços proibidos do sobrinho André. E um beijo que jamais poderia acontecer, aconteceu debaixo do pôr do sol de São Paulo. Se você está chegando agora nesse canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho e deixa aquele like caprichado, porque o que vem pela frente vai te deixar sem chão. A Sueli entregou provas que ninguém tinha coragem de mostrar. O Pedro tomou uma decisão que corta o próprio sangue em 2, e uma denúncia formal já foi protocolada contra o Ademir na delegacia. Vem comigo, porque essa reviravolta é só o começo do fim dos Brandão. Gente, a cena começa com uma delicadeza tão dolorida que dá vontade de entrar dentro da televisão para abraçar a Sueli. A Adriana serve um chá de camomila para a secretária, coloca uma manta nos ombros dela, senta na frente dela e olha nos olhos daquela mulher quebrada com uma paciência de mãe. E a Sueli, minha gente, a Sueli começa a falar baixinho, com a voz embargada, contando coisas que ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Ela conta que o Ademir a assediava dentro daquele escritório há meses e meses, que ela recebia mensagens indecentes no meio da madrugada, que ela chegava para trabalhar de manhã e encontrava bilhetes com propostas nojentas em cima da mesa, que ela tinha que fingir sorriso na frente da Dora quando a esposa dele aparecia com marmita para o marido, que ela chorava trancada no banheiro do escritório. Porco! O I não tinha coragem de denunciar por medo de perder o emprego que sustentava a mãe doente dela em Osasco. E a Adriana escuta. Gente, a Adriana escuta cada palavra em silêncio absoluto. Mas o que a Sueli nem imagina, minha gente, o que a Sueli nem sonha, é que dentro do vaso de flores na estante da sala tem uma microcâmera gravando cada segundo daquela conversa. O Mau providenciou o equipamento na véspera. O Otoniel ajudou a esconder no ângulo perfeito. E a Adriana tá catando cada confissão daquela mulher como quem cata diamante na lama. Não é maldade da Adriana, gente. Entendam bem, é estratégia pura. Porque a Adriana aprendeu na marra, dentro daquele presídio, que contra gente como o Ademir só funciona uma coisa. Prova, prova e mais prova. E o que a Sueli tá entregando naquele instante é ouro em pó, é diamante bruto. É a chave que abre a cela onde a Adriana foi injustamente trancada. Aí a Sueli respira fundo, olha para a Adriana e faz a revelação que muda tudo. Ela abre a pasta que trouxe debaixo do braço e coloca em cima da mesa cópias de cheques, extratos bancários, e-mails impressos com um carimbo de recebido. Tudo isso mostrando que o Ademir pagou fortunas para plantar testemunhas falsas no julgamento da Adriana. Meu Deus do céu, minha gente. Os olhos da Adriana se enchem de lágrimas quando ela lê cada valor, cada data, cada nome. E entre esses nomes, o nome de um juiz. O nome do juiz corrupto que manteve a prisão preventiva dela. Aquele juiz amigo do Ademir que fez de conta que não sabia de nada quando decretou a sentença de 12 anos contra uma mulher inocente. A Adriana leva a mão na boca para não gritar de raiva. Ela pega o extrato, olha para Sueli e pergunta baixinho: "Você tem o original disso?" E a Sueli balança a cabeça positivamente com um meio sorriso amargo estampado no rosto. Inacreditável, gente! A Sueli tem o original. A Sueli guardou tudo debaixo do colchão dela em Osasco durante meses e meses, sabendo que um dia aquilo ia servir para alguma coisa. A Sueli é uma sobrevivente disfarçada de vítima, minha gente. Ela nunca foi ingênua. Ela só estava esperando o momento certo de ter alguém do lado dela para usar aquelas armas. E a Adriana, com a voz firme como aço, olha para Sueli e faz o juramento que vai amarrar as duas mulheres para sempre, nessa novela. A partir de hoje, Sueli, você não tá mais sozinha. A partir de hoje, quem quiser botar a mão na senhora vai ter que passar por cima de mim primeiro. E a Sueli desaba chorando em cima da mesa, e a Adriana pega a mão dela e aperta com uma força tão grande que dá para ver que as duas mulheres acabaram de assinar um pacto de sangue. Enquanto isso, minha gente, num outro canto de São Paulo, o Mau tá andando de moto pelas ruas do centro
procurando uma gráfica que faça documento falso de alta qualidade. Porque a Adriana já entendeu que só a confissão da Sueli não vai bastar. Ela precisa entrar dentro da toca do lobo. Ela precisa se infiltrar na Associação dos Advogados, onde o Ademir tem escritório. Ela precisa acessar arquivos, que só um funcionário pode acessar. Ela precisa vestir uma identidade nova e caminhar debaixo do nariz do inimigo sem ser reconhecida. E o Mau Mau, aquele irmão dedicado que faria qualquer coisa pela irmã, está disposto a mover céus e terra para fabricar um crachá com foto da Adriana e o nome de Ivone Rodrigues estampado em letras garrafais. E é aí, minha gente, é aí que a genialidade da vingança começa a tomar forma. Porque a Adriana não quer só derrubar o Ademir. A Adriana quer humilhar o Ademir na frente da mulher dele. A Adriana quer que a Dora Brandão veja com os próprios olhos o esgoto humano com quem ela dorme na mesma cama há décadas. A Adriana quer que a família Brandão inteira seja arrastada pela lama da vergonha pública. E para isso, minha gente, para isso a Adriana vai montar um plano tão perfeito, tão preciso, tão diabolicamente arquitetado, que quando as engrenagens começarem a girar, ninguém mais vai conseguir parar essa avalanche. Segurem firme, minha gente, porque agora o negócio vai pegar fogo de verdade. A Adriana senta com a Sueli, com o Mau Mau e com o Otoniel na cozinha da Casa da Rosa e começa a desenhar cada passo daquele plano diabólico. A primeira coisa que precisa acontecer é a Sueli marcar um encontro falso com o Ademir dentro do próprio escritório. Não pode ser em hotel, não pode ser em restaurante, tem que ser no escritório, na sala do Ademir, em cima da mesma mesa onde ele humilhou a Sueli por meses. Porque só assim, minha gente, só assim o crime dele vai ficar registrado para sempre no lugar onde ele se sentia intocável. A Sueli liga para o Ademir com a voz manhosa e diz que está arrependida de ter deixado o emprego daquela forma, que sente saudade do escritório, que precisa muito conversar com ele, mas quer que seja em segredo para ninguém desconfiar. E o Ademir, minha gente, o Ademir cai como pato na primeira gota de mel. Ele marca para 5 da tarde no escritório, dispensa a nova secretária mais cedo, desliga o telefone corporativo e se prepara para receber a Sueli, como se fosse a maior conquista da vida dele. O safado, o sem vergonha. O Ademir não sabe que ele está caminhando com os próprios pés para dentro de uma armadilha que vai explodir a vida dele em 1000 pedaços. Enquanto isso, a Adriana já descobriu através da Sueli qual é a agenda exata da Dora naquele dia. A Dora tem aula na escola de dança até às 3 da tarde. Depois costuma passar em casa para almoçar tarde. E por volta das 4h30 costuma tirar uma soneca curta antes de sair para o segundo turno da escola. Então a janela é perfeita, minha gente. A janela é perfeita. Basta a Dora receber o bilhete anônimo entre 3 e 4 da tarde para que ela chegue no escritório justamente na hora em que a Sueli tiver o Ademir de calça arriada em cima da mesa. Aí, a Adriana pega uma folha de papel, molha os dedos numa vasilha com água para disfarçar as digitais, calça uma luva de látex, pega uma caneta preta e escreve à mão, com a letra bem diferente da dela, um bilhete curto e certeiro. O bilhete diz assim: Dona Dora, se a senhora quer saber quem o seu marido esconde debaixo da mesa dele, apareça no escritório às 5 da tarde de hoje sem avisar. Você merece saber a verdade. Uma amiga. Meu Deus do céu, minha gente, esse bilhete é uma bomba. É uma bomba de 10 toneladas embrulhada em papel de carta perfumado. E a Adriana dobra aquele papel com cuidado, coloca dentro de um envelope pardo e passa o envelope para o Mau Mau. O Mau Mau pega a moto e voa para o estacionamento da escola de dança. Ele espera a hora certa. Observa a Dora entrar na sala para dar a última aula do turno. Aproveita que a porta do vestiário está aberta e enfia o envelope dentro do bolso do casaco da Dora com uma agilidade de mágico. Ninguém vê, nenhuma câmera pega, nenhuma aluna repara. O Mau Mau desce as escadas fingindo naturalidade, monta na moto e some pelo trânsito de São Paulo antes que qualquer suspeita possa se levantar contra ele. E enquanto isso, minha gente, dentro da sala de aula, a Dora tá dando os últimos passos da coreografia de tango, sem saber que dentro do bolso do casaco dela tá a bomba que vai explodir o casamento dela para sempre. Mas a Adriana não é boba de deixar detalhe ao acaso, minha gente. A Adriana instrui a Sueli a fazer uma coisa muito específica quando chegar no escritório. Destrancar a porta principal 5 minutos antes das 5 da tarde e deixar destrancada. Porque se a Dora chegar e encontrar porta trancada, vai ter que tocar campainha. Vai avisar da chegada. E o Ademir vai ter tempo de se recompor.
Então a porta tem que estar aberta para Dora entrar direto no lobby sem ninguém perceber. E a Sueli, com o coração batendo a 1000 por hora, promete cumprir cada instrução à risca. Ela sabe que a chance dela de fazer o Ademir pagar por tudo é única. Se ela vacilar agora, vai ter que carregar o peso do assédio pro resto da vida sem justiça nenhuma. E para fechar o cerco com chave de ouro, a Adriana posiciona o Mau Mau numa lanchonete do outro lado da rua do escritório. O Mau Mau vai ficar ali com o celular na mão fingindo tomar um café, mas o olho dele vai estar grudado na porta principal. Assim que a Dora chegar, o Mau Mau vai mandar uma mensagem instantânea para Adriana. A coruja pousou no ninho. Esse é o código combinado entre os irmãos. A coruja é a Dora e o ninho é o escritório do Ademir. E quando a Adriana receber essa mensagem, minha gente, quando a Adriana receber esse aviso, ela vai saber que o dominó começou a cair sem que ninguém mais consiga levantar as peças. Enquanto isso, na sala de dança, a Dora arruma as coisas, dispensa os alunos com um sorriso profissional no rosto, pega o casaco pendurado no cabide e sente o volume estranho dentro do bolso. Ela franze a testa, mete a mão no bolso e tira aquele envelope pardo que ninguém enfiou ali de propósito. Meu coração aperta só de descrever essa cena, minha gente. A Dora olha para o envelope, como quem olha para uma cobra. Ela tem um pressentimento ruim, um calafrio na espinha, uma vontade de rasgar aquilo sem ler. Mas a curiosidade vence, minha gente. A curiosidade sempre vence. A Dora abre o envelope com as mãos trêmulas, tira o bilhete, lê a mensagem uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, e a folha começa a chacoalhar entre os dedos dela. A Dora reconhece na hora que a letra é disfarçada. Ela é professora de dança há décadas. Ela sabe reconhecer sinais de nervosismo e de preparação em qualquer coisa. Ela vê que aquela caligrafia foi feita por alguém tentando esconder a identidade. Por um segundo, minha gente, por um segundo, a Dora pensa em jogar aquilo no lixo e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Ela pensa em ignorar, em fingir que não recebeu, em acreditar que é intriga de aluna ciumenta. Mas o coração dela, minha gente, o coração dela sabe. O coração dela sabe há anos. O coração dela vem sussurrando para ela há muito tempo que o Ademir esconde alguma coisa suja, alguma coisa nojenta, alguma coisa que ela não quer ver, mas precisa ver. Aí a Dora pega o celular com as mãos molhadas de suor frio e liga para o marido. Ela precisa testar. Ela precisa confirmar antes de tomar qualquer decisão. O Ademir atende de primeira, com a voz doce de sempre, com aquela voz de marido zeloso que ele usa como máscara há uma vida inteira. A Dora pergunta onde ele está. E o Ademir, minha gente, o Ademir mente com a naturalidade de quem mente há décadas. Ele diz que está numa reunião com um cliente importante, que a reunião vai virar à noite, que ele provavelmente vai jantar fora, que ela não precisa esperar por ele. Mentira, 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 mentira! Cada palavra que sai da boca do Ademir naquele telefonema é uma facada no peito da Dora. A Dora desliga o telefone, segura o casaco contra o peito e sente um choro subir pela garganta que ela luta para segurar. Naquele instante, minha gente, naquele instante, ela toma uma decisão que vai mudar a vida dela para sempre. Ela cancela todos os compromissos da tarde, avisa a assistente que não vai voltar para o segundo turno, pega a chave do carro na bolsa e caminha para o estacionamento com os passos firmes de quem já não tem mais nada a perder. A Dora entra no carro, coloca as 2 mãos no volante, respira fundo 3 vezes e liga o motor. O caminho até o escritório do Ademir são 23 minutos no trânsito de São Paulo. 23 minutos que vão parecer 23 anos para aquela mulher que está dirigindo direto para o pior pesadelo da vida dela. E dentro do escritório, minha gente, dentro do escritório, o relógio bate 5 horas em ponto. A Sueli faz cara de menina apaixonada. Se aproxima do Ademir com uma sensualidade forjada. Chega bem perto do ouvido dele e sussurra que sentiu falta dele durante esses dias todos. O Ademir, o safado do Ademir, não pensa 2 vezes. Ele agarra a Sueli pela cintura, empurra ela contra a mesa, começa a beijar o pescoço dela como um cachorro faminto. A Sueli olha por cima do ombro do Ademir e vê a porta da sala entreaberta. O plano está funcionando à perfeição. Basta agora a Dora aparecer. E ela aparece, minha gente. Ela aparece. O celular do Mau Mau vibra no bolso. A mensagem chega no celular da Adriana. A coruja pousou no ninho. A Adriana leva a mão na boca, fecha os olhos, respira fundo e murmura para si mesma. Agora, Dora, agora.
A Dora entra pela porta destrancada, atravessa a recepção vazia, escuta as vozes vindo da sala do Ademir, caminha em direção àquele som como quem caminha para a própria execução, empurra a porta com a ponta dos dedos e vê a cena que vai grudar na retina dela pelo resto da vida. Meu Deus do céu, minha gente! O Ademir tá com a Sueli em cima da mesa. A blusa da Sueli tá aberta. A gravata do Ademir tá jogada no chão. A boca dele tá no pescoço dela. As mãos dele estão passeando por lugares que só deveriam pertencer à esposa dele. E a Dora, minha gente. A Dora fica congelada na porta por 3 segundos que parecem uma eternidade. Ela não chora, não grita, não desmaia. A Dora simplesmente pigarreia. Um pigarro seco, curto, cortante, que faz o Ademir levantar a cabeça e virar para a porta. E quando o Ademir vê a esposa parada ali, minha gente, com o casaco no braço e o bilhete anônimo apertado na mão, o sangue do advogado escoa do rosto dele até os pés, como se alguém tivesse puxado um plugue. A Sueli arruma a blusa desesperada, se joga para longe da mesa, começa a fingir choro. O Ademir levanta as 2 mãos como quem acabou de ser rendido pela polícia. Ele começa a balbuciar palavras que não fazem sentido. Dora, meu amor, não é o que você está pensando. Deixa eu explicar. Isso não é o que parece. Ela me forçou, ela me seduziu. Eu ia contar para você. E a Dora, minha gente, a Dora começa a rir. Ela ri de uma raiva tão profunda, tão antiga, tão contida que aquilo mais parece choro do que riso. Ela ri, 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 e enquanto ri, vai andando devagar em direção ao marido. A Dora chega perto do Ademir, olha bem no fundo dos olhos dele, tira a aliança do dedo com um puxão só e joga a aliança na cara do advogado. O anel de ouro bate na testa dele com um clique seco, quica na mesa e cai no chão do escritório. O Ademir se agacha desesperado tentando pegar a aliança, e a Dora aproveita esse instante para pegar a fotografia do casamento dos dois, que ficava na estante, e quebrar em cima da cabeça dele. O vidro estilhaça, o Ademir grita, a Sueli grita, e a Dora sai daquela sala com uma dignidade que só as mulheres traídas conseguem ter no momento em que finalmente descobrem a verdade. Ela atravessa a recepção como se fosse uma rainha carregando uma coroa invisível. Ela abre a porta principal do escritório com um empurrão só. Chega na calçada, olha para o céu de São Paulo pintado de laranja pelo pôr do sol e finalmente permite que a primeira lágrima escorra pelo rosto dela. Mas essa lágrima, minha gente, essa lágrima não é de tristeza. Essa lágrima é de libertação. É a lágrima de uma mulher que carregou décadas de suspeitas engolidas em nome da manutenção de uma família que nunca existiu de verdade. A Dora pega o celular no bolso, abre a lista de contatos com os dedos tremendo e disca o único nome em quem ela consegue confiar naquele momento de destruição total. O André, o sobrinho charmoso que voltou da Europa. O único homem da família Brandão que ela sente que tem um coração de verdade batendo debaixo da camisa engomada. O telefone toca 2 vezes, o André atende e a Dora só consegue murmurar entre soluços. André, meu filho, vem me buscar. Eu tô no escritório do teu tio e o mundo acabou de cair na minha cabeça. Segurem firme, minha gente, porque agora o negócio vai ficar ainda mais quente. O André tá saindo da escola de dança quando recebe a ligação da Dora. Ele escuta a voz dela quebrada do outro lado da linha, sente o coração dele descer até o estômago e, sem perguntar mais nada, joga a mochila no banco de trás do carro e sai cantando pneu pelas ruas de São Paulo. Ele chega no escritório do Ademir em 10 minutos batidos. Encontra a tia parada na calçada com o casaco apertado contra o peito, com o rímel escorrendo pelo rosto, com os cabelos desgrenhados de vento. O André desce do carro correndo, abraça a Dora sem perguntar nada, e ela desaba nos braços dele como uma casa desabando. Meu Deus do céu, gente, essa cena me arrepia até os ossos. O André leva a Dora para o carro, coloca o cinto de segurança nela, oferece uma garrafinha d'água e pergunta para onde ela quer ir. A Dora balança a cabeça, não sabe responder, não quer ir para casa, não quer ir para a escola de dança, não quer ver ninguém da família. Aí o André, com a delicadeza de quem já pensou nessa cena antes, propõe levar ela para um mirante afastado da cidade. Um lugar reservado, onde ele costuma ir quando precisa pensar. E a Dora concorda com um aceno mudo, encosta a cabeça na janela do carro e deixa as lágrimas continuarem escorrendo. O caminho até o mirante são 40 minutos. 40 minutos em que o André dirige em silêncio respeitoso, tocando trilha sonora suave no rádio,
enquanto a Dora arruma os pensamentos dentro da cabeça. Quando eles chegam no mirante, minha gente, o sol já está se pondo por trás dos prédios de São Paulo, pintando o céu de rosa e roxo. O André estaciona o carro num canto reservado, desliga o motor e finalmente vira o corpo para a tia e pergunta com voz macia: "Agora fala para mim, tia, o que aconteceu?" E a Dora, minha gente, a Dora abre a boca e começa a jorrar coisas que ela guardou trancadas dentro do peito por 20, 30, 40 anos. Ela conta que o casamento com o Ademir é fachada há muito mais tempo do que ela admite para si mesma. Ela conta que já sabia que ele traía, mas fingia não saber para manter a família unida. Ela conta que renunciou a sonhos, a viagens, a projetos profissionais próprios, tudo para ser a esposa perfeita de um advogado que trocou o amor dela por dinheiro sujo há décadas. Ela conta que o Pedro é a única coisa boa que sobrou daquele casamento naufragado. Ela conta que sente vergonha de si mesma por ter sido tão cega, tão covarde, tão condescendente com um homem que nunca mereceu nenhum pingo do amor que ela deu. E o André, minha gente, o André escuta cada palavra com os olhos vidrados na tia. Ele nunca tinha visto a Dora falar assim. Ele nunca tinha visto essa mulher forte e serena mostrar as feridas abertas. E quando a Dora finalmente para de falar e olha para o André com aquele olhar de quem está pedindo socorro, o André pega as duas mãos da tia e faz a confissão que muda a relação dos dois para sempre. Ele confessa, minha gente. Ele confessa. O André diz que sempre foi apaixonado pela Dora. Desde adolescente. Desde quando morava na Europa e via as fotos que a família mandava dos aniversários e das festas. Ele diz que voltou para o Brasil parcialmente por causa dela, que passou noites acordado pensando nela, que sentia culpa toda vez que a olhava, porque sabia que aquilo era proibido, era errado, era pecado dobrado por ser a esposa do tio. E a Dora, minha gente, a Dora escuta essa confissão com os olhos escancarados, sem acreditar no que está ouvindo, sem conseguir processar aquilo. Mas o coração dela, minha gente, o coração dela que acabou de ser espedaçado dentro daquele escritório, o coração dela que está aberto e sangrando na frente do André, o coração dela finalmente entende que a vida dela não pode terminar naquele mirante. Ela precisa se sentir viva de novo. Ela precisa se sentir mulher de novo. Ela precisa se sentir desejada de novo. E sem pensar duas vezes, sem calcular consequência nenhuma, sem se importar com moral, com ética, com o julgamento da sociedade, a Dora se joga nos braços do sobrinho e beija a boca dele com um desespero de mulher faminta. Meu Deus do céu, gente! Esse beijo é elétrico. Esse beijo é sísmico. Esse beijo faz tremer a estrutura da novela inteira. Os dois se agarram como se o mundo fosse acabar naquele mesmo segundo. O André segura o rosto da tia com as duas mãos. Beija ela com uma paixão que ele guardou por anos. E a Dora responde com uma força que ela nem sabia que ainda tinha dentro do peito. O carro fica embaçado por dentro. O sol termina de se pôr. As luzes de São Paulo começam a piscar lá embaixo. E ali no mirante, um amor proibido nasce debaixo dos olhos de Deus e do diabo. Enquanto isso, dentro do escritório do Ademir, o inferno tá solto de verdade. A Sueli, aproveitando a confusão do momento, pega o telefone, disca para Adriana e conta tudo o que aconteceu. Adriana, ela veio, Adriana, e viu tudo. Ela jogou a aliança na cara dele e saiu chorando. E a Adriana, minha gente, a Adriana comemora do outro lado da linha com uma risada gostosa de vingança consumada. Ela pergunta para Sueli: "E o Ademir? Como ele reagiu depois?" E a Sueli responde que o Ademir tá pilhando o escritório atrás do celular dele para ligar para a esposa, mas que o celular sumiu misteriosamente. Sumiu porque a própria Sueli escondeu, minha gente. A Sueli escondeu o celular do Ademir dentro da gaveta arquivista do arquivo morto, embaixo de uma pilha de processos velhos. O Ademir vai levar horas para encontrar o próprio telefone. E enquanto isso, a Dora tá longe, no colo do sobrinho, refazendo a vida com um beijo que promete várias outras coisas. Quando o Ademir finalmente consegue localizar o celular e ligar para Dora, a chamada cai direto na caixa postal, porque a Dora deixou o telefone dela desligado dentro da bolsa. Aí entra outra reviravolta genial da Adriana. Ela tinha combinado com a Sueli que assim que a Dora saísse do escritório, a Sueli fingisse um ataque de raiva contra o Ademir e o obrigasse a falar sobre a esposa. E a Sueli faz exatamente isso, minha gente. A Sueli faz exatamente isso. Ela grita com o Ademir, diz que ele estragou tudo, que ela nunca vai poder mostrar a cara em lugar nenhum.
E no meio da bronca solta a informação assassina. Sabe para onde a sua esposa foi? A Dora saiu daqui e ligou para alguém buscar ela. E olha só, doutor, eu tinha ligado antes para Dora avisando que a coisa ia dar merda. Sabe quem ela chamou para buscar? O André, o seu próprio sobrinho. O Ademir fica lívido, minha gente. O Ademir fica com a cor de papel. Ele começa a andar em círculos pela sala, começa a puxar os cabelos, começa a chutar as cadeiras. Ele grita: como assim o André? Por que ela ligaria para o André de todas as pessoas? E a Sueli, com um sorriso maldoso no canto da boca, joga a última pá de terra na cova do casamento do advogado. Talvez porque o André é o único homem dessa família que ainda tem coração, doutor. Talvez porque o André, ao contrário do senhor, sabe tratar mulher com carinho. E enquanto o Ademir enlouquece dentro daquele escritório, a Adriana já está dando o próximo passo do plano de vingança. Ela pega os documentos falsos que o mal conseguiu, se veste com um tailleur bege bem discreto, prende o cabelo num coque cerrado, coloca óculos de armação grossa, passa um batom bem clarinho e se transforma numa personagem completamente nova diante do espelho. O nome estampado no crachá que ela pendura no pescoço é Ivone Rodrigues, assistente jurídica júnior, matrícula 4792. Ela vai até a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, aquele prédio imponente no Centro Velho, onde o Ademir mantém escritório e onde ficam guardados os arquivos processuais de todos os advogados registrados. A recepcionista olha para o crachá, confere no sistema, encontra o cadastro que o mal plantou lá dentro na véspera através de um contato interno e libera a Ivone Rodrigues para circular por todos os andares. Meu Deus do céu, gente! A Adriana entrou na toca do lobo. A Adriana está caminhando pelos corredores da associação como se fosse funcionária de anos, sorrindo para colegas, pegando café na copa, cumprimentando advogados no elevador. Ela chega no andar dos arquivos do escritório Ademir Brandão e Associados, se aproxima da secretária Mirtes, que cuida daquela ala, e começa a puxar conversa com uma naturalidade de quem trabalha ali há décadas. A Mirtes é uma senhora simpática de 60 anos, viúva, mãe de 3 filhos e adora ter alguém para conversar durante o expediente. A falsa Ivone conta uma história inventada de que acabou de ser transferida do interior, que ainda está se ambientando, que precisa entender como funciona o arquivo para ajudar num processo importante. A Mirtes fica encantada com a moça educada e começa a explicar tudo sem desconfiar de nada. E foi assim, minha gente. Foi assim que a Adriana teve acesso à lista completa de todos os clientes ilegais do Ademir. Ela abriu pasta por pasta, folheou cada processo, fotografou cheques nominais, extratos bancários, contratos de prestação de serviços com nomes de figuras políticas e empresariais suspeitas. Cada foto que a Adriana tirava com o celular era uma pá de terra no túmulo profissional do Ademir Brandão. Cada documento fotografado era uma acusação criminal a mais que ela ia poder despejar em cima daquele advogado sujo. E o troféu maior, minha gente? O troféu maior a Adriana encontrou dentro de uma pasta caprichosamente escondida no fundo da última gaveta debaixo do arquivo. O processo original da própria condenação dela, com marcações a lápis vermelho nas páginas mais comprometedoras, com anotações à margem escritas pela caligrafia inconfundível do Ademir, com os cheques nominais que ele passou para o juiz corrupto, grampeados nas páginas finais. Tudo, minha gente, tudo! A Adriana chorou baixinho ali sozinha no arquivo. Chorou de raiva, chorou de emoção, chorou de justiça, começando a ser feita. Ela fotografou cada folha, guardou o celular na bolsa, agradeceu a Mirtes, se despediu com um sorriso doce e desceu pela escada de emergência para não deixar nenhum registro nas câmeras do elevador. Segurem firme, minha gente, porque agora as engrenagens da justiça vão começar a girar sem parar. A Sueli sai do escritório do Ademir com o Ademir ainda desnorteado, tentando entender o que aconteceu com a vida dele. Ela dirige direto para a casa do Pedro Brandão, o filho do Ademir, aquele advogado sério e honesto que sempre foi a decepção do pai por ter escolhido a ética em vez do dinheiro. A Sueli toca a campainha da casa do Pedro com o coração na mão e uma pasta apertada contra o peito. O Pedro atende a porta, se surpreende ao ver a ex-secretária do pai plantada na entrada e a convida para entrar, sem perguntar nada. A Sueli senta no sofá da sala, respira fundo 3 vezes e começa a contar tudo para o Pedro. Ela conta o assédio, ela conta os subornos, ela conta a compra de testemunhas contra a Adriana, ela conta o pagamento para o juiz corrupto
Meu Deus do céu, gente! O Pedro escuta cada palavra com a boca aberta. Ele sabia que o pai era corrupto. Ele já desconfiava há tempos, mas nunca imaginou a extensão real do esgoto humano que o Ademir Brandão sempre foi. O Pedro leva as duas mãos no rosto, fica em silêncio por um longo minuto, tenta processar aquilo tudo. Ele pensa nos anos de criação, pensa nas festas de família, pensa nas viagens que fizeram juntos, pensa em cada momento em que ele tentou acreditar que o pai era só um advogado durão, mas essencialmente bom. Cada memória agora está manchada por essa verdade nojenta que a Sueli acabou de derramar no colo dele. E o Pedro, minha gente, o Pedro toma uma decisão que corta o coração dele em dois. Ele vai representar a Sueli na denúncia. Ele vai defender a vítima do próprio pai. A Sueli chora quando o Pedro pega a mão dela e faz esse juramento. Ela pergunta se ele tem certeza, se ele vai conseguir enfrentar a família, se ele vai suportar a pressão de acusar o próprio sangue. E o Pedro, com a voz firme como aço, responde: Doutora Sueli, o meu pai deixou de ser meu pai no dia em que ele mandou uma inocente para a cadeia. Agora ele é só mais um criminoso. E é meu dever profissional colocar cada criminoso no lugar dele. A Sueli abraça o Pedro em profundo agradecimento. E os dois pegam a pasta com todas as provas e saem para a Delegacia Central de Crimes contra a mulher naquele mesmo instante. Na delegacia, o Pedro é recebido pelo delegado com muito respeito, porque o nome Pedro Brandão já tem prestígio no meio jurídico paulista. Ele apresenta a Sueli como cliente, apresenta as provas documentais, apresenta os cheques nominais, apresenta os áudios que a Sueli gravou escondida no celular durante meses de assédio no escritório. O delegado folheia as provas com os olhos arregalados, chama 2 investigadores para ver aquilo e imediatamente ordena a abertura de inquérito por assédio sexual qualificado, corrupção ativa e obstrução de justiça contra o advogado Ademir Brandão. Enquanto isso, minha gente, do outro lado da rua da delegacia, dentro de um carro estacionado com os vidros escuros, a Adriana e o Mau Mau observam cada movimento. A Adriana acompanha pelo binóculo cada pessoa que entra e sai da delegacia. Ela vê o Pedro chegando com a Sueli. Ela vê os dois entrando. Ela vê o delegado recebendo eles com honras. E quando o Pedro sai da delegacia horas depois com a Sueli, com o boletim de ocorrência oficial na mão, a Adriana solta um grito abafado de vitória dentro do carro. Ela olha para o Mau Mau, aperta a mão do irmão e diz: Primeira ficha caiu, meu irmão. Primeira ficha caiu. O Mau Mau responde com um sorriso. Mas ainda faltam muitas, mana. E a Adriana, com o brilho de justiça nos olhos, murmura: Cada uma no seu tempo, cada uma no momento certo. O próximo é a Pilar. Mas primeiro, minha gente, primeiro tem umas outras engrenagens que precisam se encaixar antes da Adriana partir para cima da matriarca Brandão. Enquanto tudo isso acontece dentro da mansão da família Brandão, a Silvana caminha em direção à escola de dança da Dora, com uma pasta debaixo do braço e uma proposta na ponta da língua. A Silvana entendeu que precisa de aliadas dentro da família para segurar o golpe que a Pilar está articulando para tirar o Tiago da presidência da joalheria. E a Dora, apesar de casada com o Ademir, é uma mulher independente e possivelmente pode ser convencida a se aliar contra a cunhada. Só que a Silvana chega na escola e descobre que a Dora saiu mais cedo. Ligou dizendo que passou mal e não vai voltar naquele dia. A Silvana pega o celular e liga para Dora. O telefone toca, mas ninguém atende. A Silvana insiste 3, 4 vezes e finalmente a Dora atende com a voz meio ofegante, meio embargada, mas tentando disfarçar. A Silvana pergunta se pode ir na casa dela, se precisa muito conversar, se é assunto grave envolvendo a família. E a Dora, meio sem escolha, meio sabendo que a Silvana não vai desistir, aceita receber a cunhada em um café perto da escola de dança dentro de 1 hora. A Dora se despede do André no mirante com um beijo cheio de promessas silenciosas, arruma o rosto no espelho retrovisor, joga água na cara para disfarçar o rubor e vai encontrar a Silvana. Quando as duas cunhadas se sentam frente a frente naquele café, a Silvana começa direto ao ponto. Ela conta que a Pilar está tramando para destituir o Tiago da presidência, colocando em dúvida a paternidade. Conta que precisa da Dora do lado dela para fazer contrapeso nessa disputa. E conta que tem algo que pode virar o jogo se a Dora topar ouvir sem julgar. A Dora, ainda em choque com tudo o que aconteceu no escritório do marido, pede que a Silvana desembuche logo. E a Silvana, minha gente,
A Silvana solta a bomba do outro lado da mesa. Ela conta que via a Fábia, aquela cunhada esposa do Ulisses, entrando escondida no quarto do Arthur durante madrugadas. Que ela pegou a Fábia várias vezes deixando o apartamento do cunhado às 5 horas da manhã, com o cabelo desgrenhado e o batom borrado. A Silvana até tira do celular várias fotografias, tiradas escondidas por trás de uma cortina, onde dá para ver claramente a Fábia saindo de fininho pela porta de serviço do prédio. A Dora arregala os olhos, minha gente. A Dora fica pasma. Ela sabia que o Ulisses e a Fábia tinham um casamento problemático, mas nunca imaginou que a Fábia teria um caso com o próprio cunhado. Isso muda tudo, minha gente. Isso muda absolutamente tudo. Porque se a Fábia tinha caso com o Arthur, ela pode saber muito mais coisa do que todo mundo pensa sobre a noite do assassinato. Ela pode ter visto quem empurrou o Arthur da varanda. Ela pode ter escutado ameaças que ninguém mais escutou. E a Dora, com os olhos brilhando de estratégia, promete para Silvana que vai procurar a Fábia e arrancar a verdade daquela mulher a qualquer custo. Enquanto isso, minha gente, dentro do escritório Ademir Brandão e Associados, uma reunião de emergência está acontecendo em cima de outra reunião de emergência. A Pilar chegou desesperada, arrastando Ulisses pela manga do paletó, com a Ingrid a reboque, exigindo que o Ademir convoque agora uma votação do Conselho da Joalheria Brandão para destituir de vez o Tiago da presidência. O Ademir, com a cabeça já em 1000 pedaços por causa do escândalo da Dora com a Sueli, tenta pedir que a Pilar espere outro dia. Mas a Pilar bate o pé, xinga alto e diz que não vai embora dali sem que o parecer jurídico seja assinado naquele mesmo instante. Meu Deus do céu, gente! A Pilar tá parecendo uma leoa acuada. Ela apresenta um parecer jurídico assinado por outro escritório questionando a paternidade do Tiago, dizendo que o Arthur nunca reconheceu formalmente o sobrinho como herdeiro direto, que o Tiago só tomou posse porque o juiz confiou em relatos verbais da Silvana durante o inventário. Ela quer que o parecer seja levado ao Conselho da Joalheria para forçar uma nova votação com base nesse questionamento. E oferece uma pilha de dinheiro para o Ulisses votar a favor da destituição do sobrinho. O Ulisses, minha gente, o Ulisses está afundado em dívida de jogo até o pescoço. Ele deve fortunas para o agiota que já ameaçou a família dele. Aquela pilha de dinheiro em cima da mesa é a salvação dele, é o oxigênio dele, é a chance de respirar de novo por alguns meses. E o Ulisses começa a fraquejar diante dos olhos da irmã. Ele pega o dinheiro, examina os maços, começa a fazer conta mental de quanto vai poder pagar de dívida com aquilo. Ele tá quase cedendo, minha gente. Ele tá quase entregando o sobrinho por 30 moedas de prata. Mas, de repente, a porta da sala se abre com um estrondo. A Silvana entra pisando duro, com o rosto vermelho de raiva, com a Dora atrás dela. A Silvana joga em cima da mesa uma pasta cheia de fotografias que ela tirou da Pilar por baixo dos panos durante os últimos anos. Fotografias de negócios escusos, de encontros com pessoas suspeitas, de assinaturas em documentos duvidosos. E a Silvana olha para Pilar com um sorriso mortal e diz: "Se você seguir com esse plano, cunhada, eu vou espalhar cada uma dessas fotos para a imprensa e para a Polícia Federal. Você quer testar até onde eu vou para proteger o meu filho?" A Pilar fica lívida, minha gente. A Pilar fica com a cor de cera de vela. Ela sabe que a Silvana não tá blefando. Ela sabe que tem coisa que, se sair na imprensa, vai acabar com a reputação da família Brandão para sempre. E enquanto a Pilar tenta articular uma resposta, o celular do Ademir toca no bolso. Ele atende meio sem prestar atenção. Escuta a voz do outro lado da linha, e o sangue foge do rosto dele pela terceira vez naquele dia. É a assessoria do delegado avisando que o Ademir precisa comparecer à delegacia para prestar depoimento por denúncia de assédio sexual e corrupção movida pela ex-secretária Sueli Marques. Meu Deus do céu, minha gente! O Ademir cai sentado na cadeira. A Pilar olha para ele sem entender o que aconteceu. A Ingrid começa a fazer perguntas. O Ulisses solta os maços de dinheiro em cima da mesa. E o Ademir, com a voz sumida, murmura que precisa fazer uma ligação urgente para o Pedro. Ele liga para o filho, mas o Pedro não atende. Ele liga para Dora, mas a Dora também não atende. E enquanto isso, minha gente, do lado de fora do prédio, a Adriana observa tudo através das câmeras que o Mau Mau conseguiu conectar no sistema de segurança da recepção. Ela vê a Pilar branca como cera. Ela vê o Ademir desabando na cadeira. Ela vê a Silvana confrontando a cunhada com dignidade.
e a Adriana aperta o punho fechado no ar em sinal de vitória. Enquanto tudo isso acontece na alta cúpula da família Brandão, minha gente, dentro da casa do Pedro e da Bruna, uma outra tragédia está se desenhando em silêncio. A Bruna está discutindo com a Carmita na sala. A Carmita está gritando que a Adriana precisa ser afastada da vida da filha, custe o que custar. A Bruna, cansada, exausta, com a cabeça latejando de dor há dias, começa a gritar com a mãe. Chega, mãe, chega! Eu não quero mais falar sobre a Adriana. Eu não quero mais ouvir esse nome. Você não entende que eu tô cansada? Você não vê que eu tô adoecendo com essa obsessão sua? E de repente, minha gente, sem aviso nenhum, a Bruna leva a mão na cabeça. Ela sente uma tontura violenta subir do estômago, sente o chão girar debaixo dos pés, sente as vistas escurecerem. Ela dá 2 passos para trás, cambaleando, tenta se segurar no encosto do sofá, mas as pernas dela dobram e ela desaba no chão da sala, batendo com força a testa na quina da mesa de centro. O sangue começa a jorrar da testa da Bruna imediatamente. A Carmita grita. A Carmita ajoelha ao lado da filha desesperada. Ela pega o celular e liga para a emergência. Ela pega uma toalha e comprime a testa da Bruna, tentando estancar o sangue. E naquele exato instante, o Pedro chega em casa vindo da delegacia, com o telefone ainda desligado. Ele abre a porta e se depara com a esposa desmaiada no chão em uma poça de sangue e a sogra em prantos ao lado. O Pedro larga a maleta no chão, corre até a Bruna, pega ela no colo, sai correndo para a rua e chama um carro por aplicativo para levar direto para o hospital mais próximo. No hospital, minha gente, o Pedro fica na sala de espera, andando de um lado para o outro por horas. A Bruna está na sala de exames. Os médicos estão fazendo bateria de tomografias, análises de sangue, ressonância magnética. O Pedro liga para Dora para avisar, mas o telefone da mãe cai direto na caixa postal. O Pedro liga para Adriana num impulso desesperado. Mas antes que ela atenda, ele desliga porque não é hora de misturar as coisas. Ele fica sozinho ali sentado naquela sala de espera fria e, pela primeira vez na vida, se pergunta o que ele está fazendo com a própria existência. Depois de 3 horas de espera, um médico veterano de bata branca vem em direção ao Pedro, segurando um envelope lacrado. O médico faz cara séria, pede para o Pedro sentar, se posiciona ao lado dele numa cadeira e começa a explicar com voz cuidadosa. Doutor Pedro, a sua esposa está estável, ela vai ficar bem do machucado da cabeça. Mas nós precisamos ter uma conversa muito séria sobre o quadro clínico dela. O Pedro sente o chão desaparecer. Ele pergunta o que aconteceu. E o médico entrega o envelope com o resultado dos exames. O Pedro abre o envelope com as mãos tremendo, tira as folhas de dentro, começa a ler linha por linha e o mundo dele congela. Meu Deus do céu, minha gente, o que está escrito naquele papel muda tudo. Tudo, absolutamente tudo. O diagnóstico é grave. O diagnóstico explica coisas que o Pedro nunca tinha entendido. O diagnóstico revela por que a Bruna insistia tanto em fingir gravidez lá no começo do namoro deles. O diagnóstico é uma doença séria que a Bruna vem carregando há muito tempo em silêncio. O Pedro leva as 2 mãos na cabeça, começa a chorar sozinho ali no corredor do hospital. Ele agora entende cada mudança de humor, cada mania estranha, cada crise nervosa. Ele agora entende porque a Carmita era tão obsessiva em proteger a filha e em manter o casamento firme a qualquer custo. Ele agora entende porque a Bruna nunca conseguia realmente ter uma gestação viável. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! O Pedro murmura sozinho as palavras que só o médico e agora eles sabem. E a partir desse instante, minha gente, a vida do Pedro nunca mais vai ser a mesma. E enquanto o Pedro chora sozinho naquele hospital digerindo a maior descoberta da vida dele, a Adriana chega em casa, depois de um dia inteiro planejando vingança, e volta a sentar na cozinha com a Nancy, a Liris, o Mau Mau, a Elisa e o Otoniel. Todo mundo reunido em volta da mesa. A Adriana coloca o celular no meio da mesa e começa a mostrar cada foto que ela tirou dos arquivos da Associação dos Advogados. Ela mostra os cheques, mostra os processos, mostra as anotações. E ela olha para a família com os olhos brilhando de justiça e diz: começou, minha gente, começou. O Ademir hoje foi só o primeiro. A Pilar está abalada dentro do escritório dele. A Fábia está no radar da Dora. O Tiago ainda está vulnerável no meio do jogo. E o Ulisses está afundado em dívida com a agiota. Todas essas peças vão cair uma por uma, até que a família Brandão desça do trono onde nunca deveria ter subido.
O Otoniel abraça a neta emocionado. A Elisa chora de alegria e alívio. A Nancy sorri com aquele sorriso enigmático de quem já viveu vingança na própria pele. E a Liris pega a mão da Adriana e sussurra: "Você já é a mulher mais forte que eu conheço, Adriana. Você entrou naquele presídio de joelhos, mas você saiu de cabeça erguida. Agora ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir te derrubar." E é aí, minha gente do céu, que eu chego no fim desse capítulo alucinante. De quem ama, cuida. O Ademir tá com denúncia formal na delegacia por assédio e corrupção. A Dora tá refazendo a vida nos braços proibidos do sobrinho. A Sueli deixou de ser vítima para virar acusadora oficial. A Adriana entrou disfarçada de Ivone na Toca do Lobo e trouxe provas suficientes para derrubar um império inteiro. A Silvana desafiou a Pilar cara a cara para proteger o filho Tiago. A Fábia agora tá na mira da Dora, que quer arrancar a verdade sobre a noite do assassinato do Arthur. E a Bruna desmaiou em casa, e o Pedro descobriu no hospital um segredo tão grave que muda para sempre o rumo do casamento deles. Meu coração tá aos pulos, minha gente. Meu coração tá aos pulos. Eu preciso saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Dora merece o perdão do Pedro por ter cedido ao amor proibido pelo sobrinho André? Vocês acham que a Sueli fez certo em denunciar o Ademir, mesmo sabendo que ia destruir a família dele? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Adriana pela genialidade cirúrgica da vingança que ela armou nesse capítulo? Vocês acham que a Adriana tá indo longe demais ou tá fazendo justiça com as próprias mãos? Deixa a sua resposta aqui nos comentários que eu leio um por um e faço questão de responder. E não esquece, minha gente, dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos incríveis de quem ama cuida todos os dias. Ativa o sininho ali embaixo para receber notificação de todos os próximos vídeos. E se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo das amigas, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, porque quanto mais gente compartilhar, mais gente vai poder acompanhar essa novela alucinante com a gente. E amanhã eu volto com mais novidades explosivas, porque a vingança da Adriana tá só começando. E a família Brandão nem sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos. Um abraço apertado do tamanho do meu coração para cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente!